Oh, bendito seja o nome de Jesus. Oh, exaltado seja o nome de Jesus. Oh, Deus, não vai dar labachuianda, labalabalabalaba. Oh, Espírito de Deus. Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Sei que tem ciúme da minha adoração. Não há outro além de ti, ocupando teu lugar no meu coração. Fiz aliança contigo diante do altar. Não é igual a aliança dos homens, onde o fogo não consome e ninguém pode quebrar. Esse meu coração, o teu moriar, pode provar minha fidelidade a ti. Ainda que tu me des para te entregar a minha vida, meu maior tesouro, por ti eu darei. Abro mão dos meus sonhos que a vida me deu, digo sim pro teu reino e não pro meu eu. Escolhi sonhar o sonho, escolhi sonhar o sonho de Deus. Sei que tem ciúme, obrigado, Senhor, da minha adoração. Não há outra além de ti, ocupando teu lugar no meu coração. Fiz aliança contigo, você fez uma aliança com ele diante do altar. Não é igual a aliança dos homens, onde o fogo não consome e ninguém pode quebrar. Esse meu coração, o teu moriar, pode provar minha fidelidade a ti. Ainda que tu me peças para te entregar a minha vida, meu maior tesouro, por ti eu darei. Abro mão dos meus sonhos que a vida me deu, digo sim pro teu reino e não pro meu eu. Escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Abro mão dos meus sonhos que a vida me deu, sigo sim pro teu reino e não pro meu eu. Escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Oh, escolhi sonhar o sonho, escolhi sonhar o sonho, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Pode abaixar, né, Maria? E nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus.
e nós precisamos, né, examinar as Escrituras Sagradas. E toda vez que nós vem na igreja, a gente precisa ler a palavra, precisa ouvir a palavra, precisa praticar a palavra, e porque senão a gente não conseguiremos, amém, nos últimos dias permanecer diante de Deus. Então por isso que nós estamos aqui, aleluia, para dar culto a Deus, para honrar o Senhor nosso Deus, amém? Lembrando sempre que Deus falou na sua palavra: aonde estiver dois reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles, aleluia. E é no nome dele que nós estamos servindo dele, que estamos reunidos. Então sejam, amém, abençoados a partir de agora, e que essa palavra de Deus, ela possa, aleluia, oh glória a Deus, aleluia, falar com você. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Hoje eu quero falar um pouco sobre missão. Muitas pessoas não sofrem, não choram por causa da missão, por causa das coisas que a gente está vendo e ouvindo e percebendo nos últimos dias. Então aqui Paulo mostra que ele estava falando sobre os falsos mestres, os falsos cristãos. Ele estava falando aqueles que não estão em Deus, não estão na verdade, não estão vivendo a vida de Jesus neles. E ao mesmo tempo ele também estava falando, Filipenses capítulo 3, versículo 12. Porque as cartas, elas são para a igreja, e vocês são a igreja de Deus. Eu sou a igreja de Deus. Então essa carta é para nós, amém? Que somos igreja. E é nada mais do que a própria palavra de Paulo escrevendo aos Filipenses, que hoje é para nós. E aqui em Filipenses 3, versículo 12, está escrito assim. Assim a gente demora um pouquinho no culto, e alguns até reclamam, mas não é, porque as pessoas têm dificuldade, né, de abrir a Bíblia, de examinar, e eu faço questão que abra, para que você possa ver que o que nós estamos pregando é a palavra de Deus, é a verdade de Deus. Ela serve para corrigir, exortar, ela serve para te admoestar e ensinar, porque a Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia? Então toda a palavra de Deus é inspirada. Então aqui ele está dizendo no versículo 12: não é eu e não tenha já recebido, ou já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, enquanto a mim não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para os que estão diante de mim, prossigo para o alto, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andamos de acordo com o que já alcançamos. Então você vê que a palavra mostra que Paulo ele estava dizendo: eu tenho alguma falha. Quer dizer, eu não sou perfeito, mas como eu estou no alvo, aleluia, o alvo é buscar a coroa, aquilo que Deus dá para nós, a coroa da vida, a coroa da justiça, a coroa de glória. Então para isso há um foco que você tem que ter, há um alvo que você tem que ter. E esse alvo faz que você vai deixando as coisas para trás. As coisas vão ficando. As coisas vão ficando lá atrás e você continua para o alvo, para alcançar o quê? Aquilo no qual Cristo nos alcança para recebermos depois dele. Porque tudo que nós aprendemos de Cristo ou aceitamos de Cristo tem um propósito de Deus. Fazer de nós, aleluia, igreja, aleluia, dele na terra, para um dia, aleluia, ele coroar essa igreja. E cada pessoa, como servo de Deus, ele tem que estar focado. E Deus está comigo e mostrando. Então, certamente, o que pode fazer que uma pessoa não compreenda isso? E muitas vezes as pessoas não compreendem porque eles não têm entendimento de acordo como se deve viver na palavra. Então, mais cedo ou mais tarde, eles poderão aprender. Só que o problema não é só a aprendizagem que as pessoas recebem na igreja,
mas é porque as pessoas deixam o alvo, deixam aquilo que eles têm que alcançar em Deus, a coroa, conhecimento, sabedoria, força de Deus, a perfeição de Deus, para outras coisas. Então aonde que quem está em Cristo, focado no reino, na obra, naquilo que Deus chamou para fazer, ele vai ter algumas coisas que ele vai perceber, que mesmo sendo algo, mesmo sendo Cristo que tem a vida eterna, tem o conhecimento, tem a sabedoria, tem a unção, tem a graça, tem o perdão, tem a vida eterna, e tem o galardão da sua igreja. Mas o que faz que as pessoas se afastam? O que faz que as pessoas fazem o pastor sofrer, o missionário sofrer, o representante de Deus, o ministro de Deus? O que é? É que eles não valorizam o que Jesus fez na cruz. Porque o alvo deles não é a cruz, aquilo que foi feito na cruz. O porquê foi feito. Porque muitas pessoas morrem que Jesus morreu na cruz, perdoar os pecados. Jesus morreu na cruz para me salvar, mas Jesus também morreu na cruz para dar a nós, aleluia, a oportunidade, aleluia, de conhecê-lo, aleluia, de termos o Espírito dele e de sermos, aleluia, representante dele, servos do Senhor. Então as pessoas só veem Jesus morrendo para favorecer no que? No que ele precisa, no que ele quer. Então ele vem na igreja atrás do que? Daquilo que interessa a ele, daquilo que ele está pensando, daquilo que ele quer. E aí começa o problema, porque ele faz o pastor chorar, ele faz o ministro de Deus chorar, e muitas vezes ele não se interessando, não se dedicando, ele vai ficando para trás. Porque sempre quando você fala de algo, fala de Cristo, você fala da cruz, você fala da salvação, da vida eterna, você tem que estar indo direto sempre, aleluia, sem olhar para a direita e sem para a esquerda, e esperando o dia, aleluia, da redenção de Deus. Porque todos nós receberemos de Deus, seja o bem ou seja o mal que fizemos. Então ele continuou falando no 17: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tens em nós, pois muito anda entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então você vê que ele agora dando a compreensão e dizendo por que ele, aleluia, estava no alvo, estava focado, ele estava querendo aquilo que Deus tem para ele, porque certamente ele sabe, amém, que as pessoas estão, aleluia, deixando, aleluia, o alvo que é Cristo, a coroa, a ressurreição de Cristo, o arrebatamento de Deus, para as outras coisas, aquilo que interessa a ele. Amém? O que interessa mais as pessoas hoje? Ganhar dinheiro, amém? A vaidade, mostrar para as pessoas, como é que eu sou bom, como é que eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou formado nisso, formado naquilo. E eles usam todo tipo de coisa para se exaltar. E certamente quando a pessoa se exalta, ele não recebe aquilo que Deus tem para ele. Simplesmente só aqueles que se humilham. Por isso que a Bíblia diz que aquele que se humilha se exalta, mas aquele que se humilhar será exaltado. Então Paulo é bem claro, você tem um alvo nessa noite. Qual é o seu alvo? O que você está fazendo aqui agora? Será que você já está querendo ir embora para casa porque o culto demorou muito? Será que você está embora para casa porque você tem que cuidar dos seus negócios, do seu trabalho, você tem que cuidar das suas coisas? Sim, você tem que fazer tudo isso, mas a prioridade é o reino de Deus. Quando Deus não é mais prioridade, ele deixa de ser alvo. E quando deixa de ser alvo, você começa a não demonstrar aquela vida espiritual que você deveria ter. E certamente toda pessoa de Deus, ou um ministro de Deus, um pastor de Deus, ele percebe que você está na igreja, que você está como se fosse na igreja, mas só que você não está andando no mesmo pisada, no mesmo alvo, na mesma visão, e nem tampouco você está lembrando do que Jesus fez na cruz por nós. E nós muitas vezes não damos valor que Jesus morreu por nós.
Você pode ver pessoas por causa de 5, 10 minutos. Por causa de qualquer coisa que fala, as pessoas dão as costas e vão embora. Agora, hoje ele faz isso. Sai dessa igreja, vai para outra, sai dessa, vai para outra. E continua andando do mesmo jeito, do mesmo visão, da mesmo alvo. E sempre olhando para quê? Para aquilo que é terreno. Para aquilo que está na terra, para aquilo que ele vê, para aquilo que enche o bolso dele, às vezes enche de vaidade, aquilo que ele pode ser material, aquilo que é visto. E muitas vezes ele esquece que a morte de Cristo na cruz do Calvário foi para dar grande vitória. Então eu vou dizer na igreja, como eu tenho dito, vai chegar dia que eu vou dizer, quem não quer Jesus verdadeiramente, e quem não está focado em Deus, então vai embora para casa, não é? Porque certamente se o seu negócio é dinheiro, negócio é a terra, negócio é essas coisas, é melhor ir embora. Porque certamente dentro da igreja você vai fazer os homens de Deus chorar, os servos de Deus chorar, e o próprio Jesus, amém, entristecer. Porque ele não morreu para você valorizar todas as coisas e não, aleluia, o seu reino. Porque quando ele morreu na cruz, ele estabeleceu, sabe o que? Um reino. Ele diz, Pai, está consumado. Então talvez você está aqui, talvez você está olhando para cá, olhando para lá, e está dizendo o que está acontecendo. Às vezes você pode ser essa pessoa que nós estamos pregando. Aquela pessoa que está na igreja, que muitas vezes, repetidas vezes, faz o pastor chorar, porque o seu negócio, aleluia, é estar no meio dos crentes, mas não ter o alvo certo e não estar com a vida como deveria estar. Então por isso que ele diz aqui, ó, versículo 17, irmãos, sede imitadores meu, e observai os que andam segundo o modelo que tem de nós. Então Paulo, ele diz, o alvo é Cristo. E tudo que eu faço, não porque eu sou bom, tudo que eu faço, não porque eu sou o cara, eu faço porque eu tenho meta, porque eu tenho um alvo, eu sei onde eu quero chegar, eu quero a coroa de Cristo, eu quero o galardão de Cristo, eu quero estar com Cristo no fim da minha jornada. E por isso eu corro a carreira, eu vou para o alvo, olhando para a cruz, aleluia. E certamente, quantas vezes eu preguei em Bidijó, tinha uma pessoa no culto. E todo mundo não via na igreja, fazia aqueles grupinhos, ligava para um, para outro e dizia, não vamos não, porque hoje vai pouca gente na igreja. Irmão, você não vem na igreja porque tem muita gente, porque tem pouca gente. Você vem na igreja para que se cumpra a palavra do Senhor. Para que se cumpra a palavra do Senhor. Na congregação é lugar de meditação. Na congregação é lugar de louvor. Na congregação é lugar de dar culto. Na congregação é lugar de aprender. Amém? De qual é a vida e qual é o caminho que você vai prosseguir. Qual é a sua visão. Amém? Qual é o alvo que você tem que ir. Então ele diz, seja imitadores meu. Eu não tenho alcançado, mas eu estou lutando para alcançar. Eu não tenho alcançado, mas estou chegando. Eu não sou perfeito, mas estou indo, não é? Porque certamente hoje as pessoas veem assim um pastor, um líder, que não tem defeito, né? E muitas vezes ele pensa que ele é um super crente. Então ele tem que carregar todos os crentes nas costas, pregar, ensinar, visitar, ensinar, mostrar o caminho e ainda fazer o quê? E muitas vezes tolerar muitos deles, aleluia, porque eles não querem entrar, aleluia, na mesma visão. Não quer o exemplo de fé, o exemplo de perseverança, o exemplo de acreditar, aleluia, no que Jesus fez na cruz, no seu chamado. Então por isso eles vão desistindo. E aí quando você não tem algo, não tem meta e não quer se render, se entregar, ou não quer muitas vezes deixar as coisas para trás, porque tem gente que não deixa nada. Você vê quando Jesus ensinou, lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló, ela estava voltada aqui para trás. E quando o anjo veio e disse, pega o que tem que pegar e vamos embora, e não olha para trás. E certamente ela não olhando para trás, o que ela fez? Como ela não estava querendo seguir as pisadas, ela não tinha alvo, ela não acreditou na palavra, não acreditou no livramento de Deus, daquilo que Deus poderia dar, o que ela fez? Ela voltou e virou o rosto para trás. Então Jesus falou, lembrai-vos da mulher de Ló. Talvez Jesus está falando, você lembra da mulher de Ló? Lembra da mulher de Ló? Por quê? Porque Jesus falou essa palavra? Porque ela estava olhando para trás.
Então nós estamos aqui, nós somos na igreja de Deus. Ah, pastor, mas eu não acredito, porque isso, aquilo, porque se fosse assim tinha milhões de pessoas. Às vezes poderia ter milhões de pessoas, mas Deus, quando foi pregar uma palavra, Deus foi visitar uma pessoa, e Deus entrou numa cidade, Ele foi na casa de uma pessoa, e uma alma para Ele vale mais do que o mundo inteiro. Mas a alma que Ele salva, aquela alma agora tem que segui-lo. Aquela alma agora tem que olhar para Ele, olhar para o que Ele fez por Ele na cruz, olhar para aquilo que Ele prometeu na cruz, aquilo que Ele deu à igreja, a remissão dos pecados, o perdão, e agora dará a vida eterna, e depois, se for nosso erro, arrebatar a igreja. Então, hoje está sendo um problema. Então você vê que Ele falou: eu sou modelo para vocês. Então, se vocês me imitar, se vocês verem que eu estou no alvo, que eu estou avançando, que eu estou perseverando, que eu estou indo além, vocês, aleluia, alcançarão também a coroa, alcançarão também a preeminência, a graça de Deus e o Salvador soberano Senhor. Essa é a vocação da igreja, é a vocação do servo de Deus, aleluia. Então, por isso que nós estamos aqui. Aí você vê, tem pessoas que você convoca para chegar no horário. Ele nunca chega no horário. Ele sempre murmura, ele sempre reclama, ele muda de igreja. Por quê? Porque certamente as pessoas aí não querem imitar o que deve se imitar. As pessoas querem imitar o mundo, quer vestir roupa mundana na igreja, quer falar palavras mundanas na igreja. As pessoas querem viver na igreja com os pés na igreja e outros pés no mundo. E certamente é isso que está acontecendo. Dentro da igreja tem os crentes que têm alvo, que quer servir a Deus, e os crentes que estão na igreja, aleluia, que não tem nenhum alvo e não tem nenhum relacionamento, e eles acabam fazendo o quê? Desvalorizando a cruz de Cristo. E por isso ele continua falando no versículo 18, ó. Pois muitos andam entre nós, quer dizer, dentro da igreja. A pessoa pode estar entre nós aqui na igreja. Fazendo o que na igreja? Ele diz: dos quais repetida vez eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que sou inimigo da cruz de Cristo. Então você vê que Paulo estava dizendo que ele falou tantas vezes, ele ensinou tantas vezes, ele pregou várias vezes, quer dizer, não era a primeira vez. São pessoas que às vezes têm anos dentro da igreja. Você vê que tem pessoas que estão dentro da igreja, que ele é um velho crente. Tem um crente velho e tem um velho crente. Tem velho crente que ele continua orando, aleluia, continua perseverando, continua acreditando que Jesus vai arrebatar a igreja, continua nas orações do culto. E tem o velho crente, o crente velho. O crente que ficou velho na fé, ficou velho na caminhada, o crente que já não acredita mais, o crente que já se entregou, aleluia, para esse mundo, para essas coisas. Então existem aqueles que são perseverantes, passam ano e ano, porque eles aprenderam a palavra de Deus. Eles, quando viram a palavra da fé, a palavra que foi pregada, a palavra entrou no coração deles. A palavra penetrou o coração deles. Então eles foram mudados pelo poder de Deus. Por isso que Paulo escreveu em Lucas 1,16: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque a palavra de Deus é poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Aleluia. Levante as mãos para receber um renovo onde você está aí agora. Ah, Deus, eu sou teu servo e tenho um alvo, e o Senhor é nosso alvo e a igreja. Então eu quero que essas irmãs recebam força agora, do sono, todo cansaço, dor, vai embora, surja na presença do Senhor agora, porque eu estou liberando a palavra de cura, a palavra de bênção nesta noite, e que eles ficam cheios agora do teu Espírito e da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, continuando. Então, às vezes, a pessoa já falou várias vezes, já ensinou várias vezes. Quantas pessoas chegou aqui? Você viu eu falando no culto passado, que tem pessoas que estão há anos dentro dessa igreja. Pessoas que faz anos que vem vindo dentro da igreja, mas ainda as pessoas, aleluia, não tiveram, aleluia, a vontade ou o desejo de se converter, ou valorizar a cruz.
Então, se não há uma conversão, não há, aleluia, um ideal, não há um amor, não há uma fidelidade, não há uma adoração verdadeira a Deus, o que acontece? Ele faz o pastor chorar. Porque o pastor prega, aí ele fala, agora mudou, irmã. Aí no outro culto ele continua desobediente, infiel, no outro culto continua murmurador, no outro dia aleluia, só fica reclamando da vida, aleluia, porque ele só quer materialismo e quer coisa desta vida. Aí o pastor fica chorando. Hoje eu chorei umas 5 horas de oração, orei por todos vocês, e orei por alguns, orei aleluia, por mim mesmo, e certamente para que Deus fortaleça vocês, para que vocês entendam que às vezes a gente fica sozinho na obra, e muitas vezes as pessoas vão dando as costas e vão saindo, mas eu creio, aleluia, que a palavra está sendo pregada, está sendo ensinada, e se as pessoas não querem, aleluia, a cruz de Cristo, eles vão ser inimigos de Deus um tempo. Porque o mundo e as coisas que é a vaidade, que o coração se desvia da cruz de Cristo, do ideal do Evangelho, da verdade de Deus, eles vão fazer o que? Eles vão perdendo a sua salvação, vão perdendo a comunhão com Deus, vão perdendo o relacionamento como igreja de Deus. E aí vai perdendo a intimidade, aí vai enfraquecendo, vai ficando fraco, porque todo crente, aleluia, que não foca na cruz, que não olha para a cruz, o que acontece? Ele, aleluia, vai se enfraquecendo. E ele vai se perdendo, e ele ouviu muitas vezes falar, ouviu muitas pregações. Eu vi muita gente que ouve pregação. Aí eu estou ouvindo a pregação aí em casa. Aí eu assisto a televisão, minha irmã às vezes fala que assiste a televisão e vê pregação. Mas muitas vezes vem pregação do que? Só recebe isso, o cajado de Moisés, andar no sal, não sei o que, só para que você receba o que você quer. Mas aqui nós estamos dizendo que você vai entrar na presença de Deus, e o que vai ser, o que vai prevalecer é a vontade de Deus. Então você, aleluia, vai mudar, aleluia, completamente, porque agora você vai estar revestido de Deus e ser sedento, sabendo que um dia você receberá de Deus, aleluia, a coroa inacessível, a coroa incorruptível, aleluia, a coroa da vida, como Tiago diz no capítulo 1, versículo 3 e 4, a coroa de glória, a coroa da justiça. E por isso ele diz: temos motivo de ser provado e passar por várias provações, porque depois de ser provado, receberá a coroa da justiça. Então nós passamos por prova, talvez você está passando por prova, mas ponha hoje no seu coração de servir a Deus. Servir a Deus de uma forma melhor do que você tem servido, melhor do que eu tenho servido, porque se você errou, se talvez você não foi perfeito, não é isso que afasta você de Deus, mas você tem que lutar para alcançar aquilo que Deus quer fazer em nós, porque a Bíblia diz, Provérbio 4, versículo 17, 18 e 19, a vereda do justo, aleluia, é como a aurora, ela vai brilhando até o dia ser perfeito, aleluia. Então você já recebeu uma unção hoje, e quando você sair daqui, você vai ver que você está diante de um servo do Senhor, que você está diante do homem de Deus, que mesmo chorando pelas pessoas, chorando por muita gente, porque no lugar que você vai, você vê que o ventre deles, aleluia, é o que? É só materialismo. O ventre dele não é reino de Deus, não é, aleluia, valorizando a cruz para ele tanto importa. O que eles querem é barriga cheia, o que eles querem é comida, a bebida, e se divertir, se alegrar na igreja de Deus, aleluia. Mas não, a igreja de Deus muitas vezes, aleluia, há aqueles que choram, aleluia, porque vê que a igreja de Deus, aleluia, não está andando nas pisadas. Por isso que ele continuou falando, 19, o destino deles é a perdição, o Deus dele é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupa com as coisas terrenas. Eu não sei se ele está só preocupado com as coisas terrenas, preocupado com o dinheiro que guardou lá no banco, né? E todo dia, eu vou fazer isso, fazer aquilo, vou passear para Londres, vou viajar para a França, eu vou ver lá a aurora boreal, às vezes pode ser isso.
Às vezes está pensando em comprar um carro, agora de última geração, um carro até que você não precisa nem ter chave mais, você fala com ele e ele abre a porta. Que não é errado nada sonhar, mas na verdade isso é um acrescentamento, isso é uma coisa que não pode estar no teu coração, isso é uma coisa que não pode estar voltado no seu ventre, isso não pode ser aquilo que esteja topando o seu pensamento, não é isso que vai encher, aleluia, a sua alma, não é isso que vai encontrar salvação em você, porque você, aleluia, vai ficando, aleluia, um crente ali, um crente galinha, um crente que só olha para baixo, um crente que só anda na horizontal. Mas se você nessa noite deixar Jesus entrar, o Espírito de Deus entrar, você vai saltar com um bezerro na espideira, você vai glorificar a Deus, você vai dizer: bendito seja Deus, o Senhor é a minha porção, o Senhor é meu Deus, o Senhor é a vida, o Senhor a quem eu louvo, é o Senhor em quem ponho a minha confiança. Aleluia. O Salmo 56, Davi disse 2 vezes: a tua palavra eu louvo, na tua palavra eu ponho a confiança. 2 vezes ele disse: quando levantar as minhas mãos, o inimigo baterá em retirada. Porque toda pessoa que olha para Jesus e anda na caminhada, ele imita a Jesus, serve a Deus, ele vai ser revestido, aleluia. Cada dia que ele vai caminhando, ele vai se aproximando do alvo. Cada dia que ele vai caminhando, ele vai se aproximando, aleluia, do dia de receber a coroa e receber a sua recompensa, aleluia. Mas cada dia que ele se embriaga, cada dia que ele fica embriagado com as coisas da terra, ele vai, aleluia, ficando mais longe de Deus. Porque nós temos que correr a corrida que está proposta. Se você prestar atenção, Paulo escrevendo, ele disse: eis que o corredor, ele corre segundo a norma. E você pode ver que o corredor, ele não pode olhar do lado e nem para o lado. É uma coisa que Paulo quis explicar. Porque o corredor, ele só olha para frente. Você pode ver, ele está cansado, ele está lutando, mas ele não pode olhar para o corredor do lado. Se ele ficar olhando para o tênis do outro corredor, se ele ficar olhando para a roupa do outro corredor, se ele ficar olhando para as pessoas que estão aplaudindo, ele não consegue chegar no alvo. Porque o corredor, ele vai para o quê? Para ser campeão. Então ele tem uma era, ele vai correndo, ele vai correndo, ele vai correndo, ele vai correndo, ele vai correndo. Assim a igreja de Deus, ela vai correndo, ela não olha para a direita, não olha para a esquerda, ela não fica voltada neste mundo, ela fica focada para ela chegar lá na frente e ela ser mais do que vencedora. Certamente ele chega até dopado, chega até falta de ar, ele chega com problema lá no final, mas lá no final ele recebe a coroa, recebe a medalha. Assim é nós, irmão. Então Paulo diz que essas pessoas, o ventre deles está cheio das coisas terrenas. E quando o crente está voltado para a terra, o coração na terra, no materialismo, ele não consegue mais permanecer diante de Deus. Ele vai desviar com o tempo. Porque ele já estava desviado dentro da igreja. E certamente o coração desviou, a visão dele se desviou, tudo nele, aleluia, levou a ele ser tomado, aleluia, para as coisas do mundo. E certamente a fascinação deste mundo e as coisas que esse mundo tem, sem, aleluia, acrescentamento, sem sabedoria, sem amar a Deus verdadeiramente, vai afastar ele de Deus. E por isso que nós temos que entender que nós podemos ter tudo, mas não podemos se apegar a nada. E nós temos que estar preparados por esses últimos dias, porque a gente vai encontrar muito isso aqui. Todo mundo atrás do materialismo dentro da igreja, todo mundo colocando e enchendo o seu ventre. A glória dele é estar com o ventre cheio. A minha casa boa, meu carro bonito, o meu dízimo é grande, isso aqui. Mas tudo isso é infâmia. Você vê que eu estava orando, Deus, esse irmão que traz o dízimo, traz a oferta. Eu não estou atrás do dinheiro dele, porque na verdade nós queremos que ele seja dizimista, ofertante, mas queremos que ele seja fiel também nos cultos, fiel na palavra, fiel no chamado de Deus, aleluia, olhando para a cruz de Cristo. Porque ele pode ser dizimista na igreja, mas qual é o interesse dele?
É dar o dízimo, porque dando o dízimo Deus repreende o devorador. E Deus abre a janela do céu. E o dízimo não é para isso. O dízimo Deus deu como uma promessa sobre a fidelidade. E certamente de Malaquias 3,10 traz dízimo e oferta para que haja mantimento em minha casa. Quer dizer, prioridade é a minha palavra, prioridade é meu reino. Depois eu repreenderei o devorador, porque você agiu com fidelidade. E depois vou abrir a janela do céu e derramar uma bênção tal até o minuto em medida. Então essa proposta, essa promessa, aí fica muito só nessa promessa. Mas certamente eles não entenderam que quando se fala de Cristo, houve um sacrifício, houve um homem pregado, houve um homem que colocaram coroa de espinho, um homem que bateu nele, um homem que já lançou logo em terra a proposta dele, aleluia, para a sua igreja. E por isso ele diz no 19, o destino deles é a perdição, o Deus dele é o ventre, a glória dele está na sua infâmia, visto que só se preocupa com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, e o Senhor Jesus Cristo. Então aí ele fez um cumprimento, aleluia, das primeiras palavras que ele disse, e dizendo, nós temos que saber que nossa pátria não é na terra. Porque as pessoas estão vivendo como se o reino de Deus acabasse aqui na terra. Eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que ter isso, aquilo e tal. Então eles estão fazendo o que? Negligenciando, desvalorizando, aleluia, o que o Evangelho proporciona, o que Jesus morreu. E eles acabam esquecendo de, aleluia, de ser salvo. Porque quando a pessoa que vai deixando o coração dele se embriagar e a glória dele está no que tem, naquilo que vive, ele acaba não tendo lugar para Deus. Porque Deus não acha mais lugar, porque toda vez que vai lá, ali está um coração avarento, está um cheio de luxúria, está cheio de isso, cheio de carro, cheio de casa, cheio de vaidade, cheio de tantas coisas, e por isso, aleluia, ele está tão carregado, ele está tão embaraçado, ele está tão com o jugo das coisas da terra, que ele não tem mais força de olhar para cima. Ele vai ficando que nem um porco. Um porco, ele não olha para cima. Um porco, ele anda olhando só em linha reta. A irmã já, acho que morou em fazenda, já viu, né? Tem gente que nunca viu, né? Vem pela televisão, mas sem conviver, você não viu o porco olhar para cima. Você falou que o olho dele assim, olhando assim, só é aqui, ó. Na terra, só lavagem, só, né, comida da terra, mandioca, eles gostam de mandioca. Amém? Então você vê que o porco, ele não tem articulação no pescoço. Então a esses crentes que vai ficando cheio disso aqui, com o ventre dele, essa coisa terrena, ele vai se tornando que nem um porco. E ele só olha para esse lado horizontal, porque não tem articulação. Mas eu e você, se você está olhando para Cristo, se você quer viver para Deus, Paulo está dizendo na palavra, nossa pátria está no céu. Da onde você está esperando Jesus voltar, da onde você está esperando, aleluia, ele vir com a sua redenção e te arrebatar e te transformar num corpo, aleluia, de glória, num corpo celestial. Porque certamente é para isso que vivemos na igreja, é para isso que vivemos para Jesus, é para isso que oramos, para isso que obedecemos, para isso que trabalhamos, para isso que labutamos, porque um dia, aleluia, o Senhor nosso Deus, aleluia, virá ou vai nos levar, e certamente esse é nosso alvo, Ele é a nossa salvação, e nossa pátria não é na terra, é no céu. Então as pessoas hoje que não querem ouvir, porque eles estão focados aqui, eles não acreditam nisso. Eles não acreditam que Jesus pode voltar esta noite. Não acredita. Se você fala, Jesus está voltando, e fala, irmão, eu não estou nem aí se ele vai voltar. Você congrega, então você está na igreja fazendo o quê? Porque se você está numa igreja e serve a Deus, a palavra é bem clara, que você deve aguardar firme a sua confissão até o fim, esperando, aleluia, porque Jesus prometeu buscar a sua igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11, quando Jesus subiu, os anjos se pôs do lado dos varões galileus, e disse, varões galileus, por que está olhando para cima? Esse mesmo Jesus que você viu subir, um dia ele vai voltar. Então eu não sei do que está cheio o seu coração. Eu não sei do que está cheio, aleluia, a sua mente. Mas hoje você poderia mudar a sua mente. Você poderia, aleluia, olhar para cima.
aleluia, da onde vem a seleção. Levanta as mãos para cima, olha para cima, você faz a articulação com o pescoço e diz: a minha pátria está no céu. Eu estou esperando o meu Salvador, eu estou esperando o meu Senhor nesta noite, e Ele virá, aleluia, e eu vou ser arrebatado, vou ser salvo por Ele, aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Aí no versículo 21, e qual transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, e que Ele tem de até subordinar todas as coisas. Então você vê que Ele tem um projeto, e o projeto dele um dia, aleluia, será completado, e certamente o projeto dele, aleluia, já estará estabelecido em todas as coisas. E certamente, quando Ele vir, o corpo que você, aleluia, olhou para Ele, o corpo que você serviu a Ele, o corpo que você muitas vezes foi criticado, muitas vezes não quiseram acreditar, muitas vezes dizer: não, irmão, o importante é dinheiro no bolso, o importante é muita saúde, o importante é tantas coisas, o importante é trabalhar, é ganhar dinheiro, nada de congregar, nada, aleluia, de se entregar totalmente para Deus. Certamente, aleluia, quando o Senhor virá, quando o Senhor se manifestar, Ele não conseguirá ver o toque da trombeta, porque a Bíblia diz que ela tocará a trombeta, e num soar, no piscar dos olhos, a igreja será tirada da terra. E por isso as coisas vão ficando difíceis, por isso que as perseguições vão aumentando. Então aí ele trazendo uma conclusão, né? Ele disse: olha, vai chegar o tempo, quando Ele completar todas as coisas que for subordinado a Ele. O que for subordinado a Ele? Tudo que está escrito, tudo que foi, né, prometido, que foi falado pelos profetas, o cumprimento da sua palavra, Ele se manifestará, aleluia, porque Ele vai, aleluia, de andar de acordo com aquilo que está escrito na sua palavra. Mas aqueles que foram morrendo nele, fiel a Ele, serão revestidos de glória e vão ficar debaixo do trono de Abraão. Capítulo 5 de Apocalipse, versículo 8, esperando as vestiduras brancas. E a Bíblia fala que aquele que vencer será coluna no santuário de Deus. A Bíblia fala que aquele que vencer andará de vestes brancas com Ele, com hino fino de justiça. Então vale a pena você ter ido hoje aqui, porque talvez você pode, aleluia, mudar a sua visão hoje. Talvez o seu alvo muda. Eu tenho que fazer isso, senão eu não como. Eu tenho que fazer isso, eu não bebo. Não é trabalhar, não é errado. Você tem as coisas no errado. O errado é aquelas coisas que estão dominando o seu coração. Porque quando nós não olhamos para a cruz de Cristo, e quando nós não aceitamos, aleluia, a proposta de Deus para que Ele morreu, a gente vai perdendo, aleluia, a fé, vai perdendo a vontade de honrá-lo, de amar mais, aleluia, de crer, aleluia, que o propósito do sangue na cruz foi para dar o perdão, reconciliar, justificar, para um dia levar junto para com Ele. Então por isso que Paulo escreveu em Romanos capítulo 5, 9, ele diz: eis que com Jesus Cristo, com sua morte, Ele nos reconciliou, Ele nos justificou, e Ele nos trouxe de volta para Deus. E certamente Paulo ainda fez uma questionação: alguém morreria por alguém? Alguém faria alguma morte por alguém? Mas Cristo morreu por nós, e Cristo fez tudo isso. Então 1 Coríntios capítulo 2, versículo 26, Paulo diz: eis que, aleluia, loucura para os que se perdem a mensagem da cruz, mas para aquele que é salvo o poder de Deus. E ele diz: eis que onde está o sábio, onde está o querido, aonde está o sábio nesta terra? Porém Deus se fez, aleluia, mais sábio. A loucura de Deus é mais sábia do que este mundo, e a loucura do mundo, aleluia, vai perecer diante da sabedoria de Deus. Então por isso você vai sair daqui nesta noite, aleluia, com visão de Deus. Vai sair olhando e dizendo: valeu a pena, Jesus, eu estar aqui nesta noite, porque certamente eu tenho um alvo, vou alcançar esse alvo e não vou ficar de bobeira na igreja, porque certamente não adianta estar na igreja e vacilando. Você vai ver pessoas, qualquer coisinha sai da igreja, amém, melhorou um pouquinho a vida, consegue uma coisa menor, vai embora da igreja. Pode ir, você ver, porque o ventre dele, a glória dele está em barriga cheia.
em comer e beber, coisa deste mundo. Então isso é perigoso demais para quem está na igreja. Porque de repente ele vai vir, ele vai buscar a igreja, e a igreja se tornou porcos, amém? Só atrás da lavagem, só atrás das comidas da terra, aleluia, e não articulou a cabeça para olhar para cima de onde vem a redenção. Então no capítulo 4, ele diz no versículo 1, aí é concluído: portanto, meus irmãos amados, e muito saudosos a minha alegria e coroa, assim amados, que permaneceis deste modo firme no Senhor. Então aí começou uma nova carta, mas com os conteúdos de cumprimento da primeira carta que ele tinha escrito. Porque a primeira carta ele escreveu sobre o que era o propósito dele, o que ele estava olhando, o que ele deveria ser e o que eles deviam imitar. E certamente ele trouxe para eles que eles estavam errados, andando na igreja sem a visão certa, andando na igreja sem um compromisso certo, andando na igreja sem entender, aleluia, que a salvação, aleluia, é mais importante do que todas as coisas. E por isso, quando nós olhamos para a cruz, e nós olhamos e vamos avançando cada dia mais nos cultos, vamos orando, vamos ler na Bíblia, vamos se consagrando, esperando Jesus voltar, servindo a Deus, a gente vai ter o quê? A gente vai alcançar, aleluia, a redenção de Deus, aleluia. É impossível que o crente que se dedica à sua vida, que olha para Jesus, que ama Jesus, que vive para Jesus, está esperando Ele, vai ser pego de surpresa. Não vai. Então ele continua dizendo, fazendo na conclusão da carta, que eles deviam agora, aleluia, entender que o que ele estava falando, eles tinham que permanecer. Porque certamente você tem que ter firmeza. Amém? Certamente é o que muitos não têm. Quando pregam alguma coisa, eu vou mudar de igreja. E às vezes quando eu falo isso, a pessoa fala, mas você falou uma coisa dura. Mas olha, as pregações estão tudo gravada. Se você pôr no meu canal lá no YouTube, você vai ver pastor mexendo assim mesmo. A senhora vai ver todas as pregações que está gravada. Quando alguém fala alguma coisa, fala, olha, que dia que foi? Vamos lá ver. Se eu não preguei que veio de Deus, não é a palavra de Deus, e eu não ensinei a verdade, eu vou dobrar meu joelho e pedir perdão a Deus e a pessoa. Mas se eu estiver pregando a verdade, eu vou dizer, meu filho, essa é a verdade de Deus, não podemos fugir dela. Você vê que Paulo, ele teve que ajudar alguns irmãos que andavam na igreja, mas não estavam entendendo o que é a igreja, aleluia, para alcançar o alvo. A igreja para se achegar, aleluia, no que Jesus quer, ela tem que andar, ela tem que olhar, ela tem que perseverar, ela sofre muitas vezes, às vezes ela sofre por não ter isso, não ter aquilo, porque ela tem um alvo e ela tem que deixar as coisas embaraço de lado, aleluia. E tem coisa que vai embaraçando a pessoa. Abre a sua Bíblia para nós encerrarmos. Em Atos dos Apóstolos. Capítulo 14. Você vai ver que a missão de Paulo, outro servo de Deus, é avançar na missão de Deus. A prioridade é o reino. Atos dos Apóstolos 4, versículo 19. Porque hoje o crente não pode sofrer danos, o crente não pode apanhar, ninguém pode jogar pedra nele, o crente não pode sofrer. Agora você vê o alvo da cruz, ela leva você para alcançar a coroa. E a vontade de Deus, quem é pregador, é ministro da palavra, a passar momentos difíceis. O qual os outros irmãos do lado não vai compreender isso. Porque se a pessoa não está olhando para o olho da cruz de Cristo, o sofrimento de cruz na cruz, a crucificação, ele também não está olhando para o que Jesus propôs em buscar a igreja, ele não vai querer sofrer. Ele não vai querer mudar, ele vai querer, aleluia, fazer tudo sem sofrimento, sem perseguição. E aí é onde que entra o problema. Versículo 19. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia, e Icônia, instigando as multidões, apedrejando a Paulo. Atos 14, versículo 19.
Aqui eu já tive problema, pessoas questionavam, você pregava, mostrava para ele onde está escrito e ele questiona. Ele fala, não é assim. Claro que é assim. Se eu fui chamado para pregar, se eu tenho a missão de Cristo, eu tenho o propósito que Deus me chamou, eu tenho que ir nele, eu não posso desviar. Não vem ninguém no culto, então eu não vou orar. Não vem no culto, eu não vou pregar. Não vem no culto, eu não vou louvar. Não vem no culto, então eu não vou pregar mais para fora, Jesus. Não. Isso está em mim. Cristo nos chamou, nos deu a palavra, nos deu graça e nos enviou e mandou ir. E por isso Paulo sabia que haveria o galardão, haveria a recompensa, haveria a coroa, mas só que ele não podia, aleluia, deixar de ter o alvo e dizer, ele morreu. Você acha que alguém morreria para quê? De bobeira? Você acha que Jesus morria na cruz, o sangue dele, tudo aquilo para ser em vão? E a Bíblia diz, se Cristo não morreu, então ele não ressuscitou, então é em vão a nossa palavra. Mas ele morreu e ressuscitou. A cruz foi o triunfo da igreja. E por isso ele diz no 19, sobrevieram porém os judeus de multidões, e apedrejaram a Paulo, e arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. Odiando porém os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma do discípulo, exortando, quer dizer, despertando, exortação é despertando, chamando a atenção, aos a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações, não importa entrar no reino de Deus. Então hoje, algumas pessoas querem entrar no reino de Deus facinho, sem tribulação, sem problema. Quer vir na igreja sem ter problema, o carro quebrar, às vezes um dia de chuva, às vezes sem jantar, amém? Às vezes muitas vezes direto do trabalho, às vezes em muitas coisas, sem tribulação alguma. Então Paulo falou, olha, vocês viram que eu estou sendo perseguido, mas certamente porque Paulo não aceitou a adoração de homem. Paulo era servo de Deus fiel, e certamente por causa de um homem que estava lá, nos pés aleijado, e Paulo viu aquele homem e disse, levanta nas pontas dos pés, e o paralítico foi curado. E certamente todos vieram e disseram, ele é os deuses que tiveram aqui, Júpiter e Mercúrio, que Paulo estava acompanhado de Silas. Mas acontece que Paulo não recebe glória de homem. Homem de Deus, ele não gosta de ser bajulado, porque a única glória é dada a Deus, a Jesus. E hoje você percebe que muitos homens de Deus, ele quer ser bajulado, ele quer que esse cara sou eu, não é. Então Paulo agora dando continuidade e mostrando para eles, aleluia, que por causa disso ele entrou no pau. Porque muitas vezes você não aceita a glória de homem, você não quer roubar a glória de Deus, você quer ser, amém, servo fiel a Deus, honrando o teu Senhor, e por isso se acontece, a turma quer bater. Porque a turma quer adorar os homens, quer adorar aquele pastor da igreja. Aquele pastor, eu gosto da pregação dele. Um dia eu perguntei, que pastor que você está ouvindo? Está o fulano. Eu falei, você gosta da pregação dele. Por quê? Ele só prega assim, você tem isso. Agora Deus está dizendo que vai abrir uma porta para você. O teu inimigo vai ser destruído. Não sei o quê. Deus está falando. Presta bem atenção, o mensageiro de Deus não fica pregando essas coisas. O mensageiro de Deus, ele prega a palavra de Deus, ele revela a palavra de Deus, e outra coisa, ele não fica levando glória para si. Fala comigo, eu sou cara, eu sou isso aqui, porque ele quer roubar a glória de Deus. Então meteram o pau nele, deram pedrada nele, e Paulo chegou tudo arrebentado, mas a paulada não fechou a boca dele. Porque quem tem alvo, quem está focado para Cristo, para a coisa de Cristo, ele ora para o que Jesus fez na cruz. O que Jesus sofreu, para ele não é nada, não é? E ele com o homem machucado, ele com pedras, com galho na cabeça, mancando de uma perna, ele foi para outra cidade pregar a palavra, não é? Porque certamente quem está focado para a cruz, quem está querendo coroa de Jesus, quem está querendo entrar no céu, é por meio de muita tribulação, amém? Não é no meio de moleza,
não é por meio de facilidade. Então hoje todo mundo é evangélico, vai para a igreja, mas não pode ter luta, não pode ter problema, não pode ter aflição. Mas se você está no alvo, se você é mensageiro de Deus, se você é igreja de Deus, você não quer ser glorificado, mas que o Pai seja glorificado, pode avançar, hein? Pode avançar, porque a palavra vem, a pedrada vem, a traição vem, os falsos irmãos vêm, mas você, aleluia, cumpre a palavra que Deus colocou na sua boca, aleluia. Você vai falando e vai pregando e vai ganhando alma para Jesus, aleluia. Porque para isso é o reino de Deus. Você imagine se as coisas que vieram sobre mim, falsos irmãos, vieram gente armado, vieram gente com pedaço de pau, já preguei aqui com gente na porta com pedaço de pau, me ameaçando. Tantas coisas aconteceu, enchente na época, tantas coisas aconteceu, sem dinheiro no bolso, sem saber o que eu ia comer, e eu lá servindo a Deus, e eu lá pregando a palavra, eu orando, fazendo vigília. Oh, bendito seja o nome de Jesus. E agora Deus me fortalece e dizendo: é assim, meu servo. Aleluia. Você continua, persevera, porque muitos não estão no nosso meio, que anda entre nós, que o coração está cheio só da coisa dessa terra. Eles estão focados em dinheiro, estão focados em riqueza, estão focados em vaidade, e por isso eles não vão alcançar aquilo que Deus tem para eles, e também não querem realizar a obra de Deus. O que é uma missão da igreja é proclamar o Evangelho. A missão da igreja é Cristo ser glorificado nela. E por isso disse Paulo, aleluia, fortalecendo o discípulo, está vendo? O evangelho daquela cidade, feito muitos discípulos, pois voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. E a pessoa, irmão, depois de uma surra, depois de uma pedrada, aleluia, aí vem todos os discípulos. Paulo se apanhou tanto, tomou tanta pedrada. Paulo, é melhor não pregar mais, é melhor não falar mais, é melhor aceitar o que os homens acham que você deve ser. Paulo, não é essa vida que você deve levar. Mas Paulo falou: não importa, aleluia, fazer discípulo. E diz que ele pregou mais ainda, e mais discípulos ele ganhou para Jesus, aleluia. Isso mostra que ele sabia que ia ser difícil, ia apanhar, mas ia valer a pena, porque ia gerar muitas almas para Jesus. E os outros para não ficar desanimado, Paulo fortaleceu. Ele falou: meus irmãos, o reino de Deus é tomado a esforço, é no meio da tribulação, é no meio de muita dificuldade. É assim que nós vamos ganhando, é assim que nós vamos pregando, é assim que nós vamos fazendo a vontade de Deus, é assim que vamos ser coroados. E certamente Paulo morreu o quê? Paulo morreu decapitado, preso, decapitado. Então por isso, irmão, vamos orar a Deus nessa noite. Se você não está vendo algumas pessoas que não estão vindo, certamente o coração deles não está mais em Cristo. O coração deles talvez nunca teve em Cristo. Porque toda pessoa que recebe a Cristo, a cruz de Cristo, e ama Cristo, e valoriza, ele aceita, aleluia, ser um membro do corpo de Cristo e funcionar como o corpo de Cristo. Ele não fica fora, porque todos nós somos um corpo, uma mão, um outro não é. Nem todos são profetas, nem todos são apóstolos, nem todos têm dom de maravilha. Então é por isso que a igreja, aleluia, hoje está dividida. Um é de Paulo, outro é de Pedro, outro é de Apolo. E Paulo diz: Paulo, foi eles que morreram? Foi eles que foram lá na cruz? Não, o que foi glorificado é Cristo. Aleluia. Então por isso que a palavra tem que ser pregada, e a palavra tem que ser anunciada. Doa quem doer, sofra o pastor, sofra a igreja de Deus, mas essa é o caminho certo, tá vendo? É o caminho, aleluia, que vai, aleluia, agradar a Deus. Então Paulo escreveu no capítulo 20, abre lá, versículo, aleluia, deixa eu ver. Deixa eu ver se é. Oh, aleluia. No capítulo, deve ser capítulo 20. É no 20. Oh, aleluia. 20. Não, não. No 20 está falando. Tá. Paulo falou assim: eu não tenho minha vida preciosa. Importa que se cumpra o ministério de Cristo em mim. Aleluia. Orar em nome de Jesus. Eu gosto de mostrar onde está escrito, aleluia, no 24.
É o 20 e 24. Olha só o que o pregador, o servo de Deus, falou. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, e Jesus para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Então a graça de Deus qual foi? Foi a morte na cruz. Qual foi a graça de Deus? O perdão. Qual foi a graça de Deus? Deixar a igreja com conhecimento. Qual foi a graça de Deus? Preparar a igreja para a salvação. Essa foi a graça de Deus. Então por isso que ele diz, não tenho porém a minha vida preciosa. Foi importante que cumpra o ministério de Cristo. Amém? Que eu recebi do Senhor. Então hoje, se você fala isso para qualquer pessoa, você tem problema. Tem um irmão que fala, irmão, você não disse que aceitou Jesus? Jesus não é teu Salvador? Então passa a noite acordado, não importa o que aconteça, você tem que estar no culto, você tem que estar evangelizando, você tem que estar pregando, você tem que estar na mesma missão. E certamente você tem um alvo e muitas vezes você vai ter que deixar muitas coisas, o ego, a vaidade de ser chamado, esse cara sou eu, para poder alcançar o melhor de Deus para você. Porque hoje que as pessoas querem, irmão, quer que o pastor ou o profeta seja o que? Uma babá. Em vez de ser um pregador, um mensageiro de verdade, de justiça de Deus, ele quer que ele seja um enchedor de ego. Amém? Que a pessoa vem na igreja para encher o ego dele, vai ter isso, vai ganhar isso, vai isso, uma casa boa, um carro do ano, vai viajar para Dubai, vai não sei o que, vai ter que casar na praia, você vai abrir sua loja, vai abrir muitas lojas, você vai ser mais rico do Brasil. É isso que as pessoas querem ouvir. Mas olha lá em Hebreus, vamos terminar agora. Hebreus, aleluia, Hebreus, capítulo 11. Um dia eu dei uma vontade, mas eu fiquei calado, né? Porque eu falei, irmão, você é um covarde. E covarde não pode servir a Deus. Covarde não permanece na igreja de Deus. Covarde, a Bíblia diz que os covardes serão para o fogo do inferno. Covarde é a mesma coisa que tímido. Mas eu fiquei quieto, mas eu fiquei engasgado, sabe? E eu falei, você é um covarde. Por que você não quer enfrentar? Porque você é covarde. Porque você não quer renunciar a nada. Então certamente você também não agradará a Deus. E por isso Hebreus 11, versículo 24. Pela fé, Moisés, quando o homem feito recusou ser chamado filho de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o pobre de Cristo por maiores riquezas do que tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Você viu aí? Então você viu que ele, pela fé, irmã, ele deixou o quê? Ele deixou de ser chamado filho de Faraó como um príncipe, uma vida regalada, uma vida de bajulada, aleluia, para ser maltratado no deserto, aleluia, para glorificar a Deus. Você imagina uma pessoa que verdadeiramente converteu. Porque quando a pessoa converte, ele quer agradar a Deus e não importa se vai apanhar no deserto, não importa que vai ser maltratado, porque hoje tem um negócio, você está em Jesus, não tem mais ninguém te batendo, você está em Jesus, agora a vida melhorou, você está em Jesus, agora é só sucesso, você está em Jesus, e pelo contrário, quem aceita Jesus, ele faz uma renúncia dos prazeres dessa terra, dos prazeres do pecado, do robodó, da prostituição, de todas as coisas, aleluia, sabendo que vai alcançar aquilo que Jesus tem para ele, que é incorruptível e muito mais maior. Então a visão dele que é servir a Deus fielmente, aleluia, porque Deus tem o melhor para ele, mas ele tem que ser maltratado, ele vai passar perseguição, ele vai passar noites acordadas, não é o que está mostrando a palavra. Então por isso, tem gente que vem na igreja e quando você prega a ele, fala, não é assim não, você acha que Jesus vai deixar eu sofrer? Você acha que Jesus quer que eu sofra? Jesus é amor, Jesus é irmão, Jesus se aceitou, irmão, pode se preparar para amá-lo, pode se preparar para colocar o teu valorizar e falar, ele morreu por mim, ele morreu, deu os seus pecados, ele deu a sua palavra, agora eu sou um adorador, agora eu sirvo a Deus fiel,
Por isso, em Salmos 22, aleluia. Salmos 22, nós vemos a proposta de Jesus. O Salmos 22, ele foi escrito mais de 700 anos antes de Cristo. Você vê, antes de acontecer, já estava tudo escrito. Ele veio cumprir, porque ele é o espírito de profecia. Ele é o bispo da nossa alma. Então quem não quer vir mais, não venha. Quem não quer compromisso, não queira. Mas eu tenho que continuar, porque eu tenho que continuar a servir a Deus. Porque lá na frente, ele vai ficar com as coisas deste mundo, vai ficar com a vaidade dele, não sofreu por Jesus, não quis ser fiel a ele, mas também não vai receber aquilo que Deus tem, aleluia, no dia do Senhor. 22, versículo 25. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Está vendo? Cumprirei os meus votos na presença do que eu tenho. E os sofredores vão de comer e fartar-se, e louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrarão-se do Senhor, e eles se converterão dos confins da terra. Olha aí, ó. Perante ele se prostrarão, e todas as famílias das nações. Pois o Senhor é o rei, é ele quem governa as nações. Todos aproveitam da terra vão de comer e adorar. Está vendo? E todos que descem ao pó se prostrarão perante até que aquele que não pode preservar a sua própria vida. A posteridade o servirá. Ó, será o poder de Deus manifestado lá na cruz. A posteridade o servirá. Falarão-se do Senhor a geração vindoura, e hão de vir anunciar a justiça dele. Está vendo como é que só tem justiça? E o povo que há de nascer cantarão, foi o que ele fez. Aqui era uma profecia do próprio Jesus Cristo dizendo: eu falei na congregação, eu vou socorrer os fracos e necessitados, deles vão sair louvor para mim, deles vão sair adoração, deles vão sair obediência, deles vão sair fidelidade, deles vão buscar a minha presença, porque eu sou maior, eu sou todo poderoso, eu vou salvar ele, eu vou implantar o meu reino, eles vão vir me adorar, e toda a posteridade me servirá. Quer dizer, ele estará no domínio de todas as coisas, hein? Então por isso que nós temos que entender, aqui 22, quem não quiser ler depois, é a morte de Jesus na cruz e as profecias que Jesus liberou na cruz. E quando ele estava sendo crucificado, ele estava sendo colocado para se cumprir o que Moisés também fez no deserto, colocando a serpente para o povo curado. Ele falou assim: importa que se levanta o Filho do Homem e quem olhar para ele. Então quer dizer, tudo que Jesus fazia, ele é o centro de todas as coisas. Ele é o alfa, ele é o ômega, o princípio e o fim. E quem serve a ele sofre, quem serve a ele renuncia, sim, mas ele fez com o propósito de receber verdadeira adoração. E receber um povo que vai louvar o seu nome, um povo que vai converter a ele. No versículo 27, lembrarão-se do Senhor e se converterão dos confins da terra. Isso já prova que Jesus quer que converte a ele, aleluia. Então nós vamos encerrar esta noite. Fica essa palavra, olha para o alto, olha para Jesus. Não sei se a Maria quiser colocar um louvor para nós terminamos com esse louvor. Pregadores de rosa, não precisa ser muito alto, e nós vamos louvar o Senhor. Levanta as mãos para cá e vai adorando Ele. Aleluia, Ele morreu para isso, para a verdadeira adoração. Ele falou assim: mesmo que vocês sofram, morram pelo meu nome, apanhem pelo meu nome, mas uma coisa é certa, sois bem-aventurado. E Paulo estava dizendo, o coração deles ficaram cheios, aleluia, das coisas terrenas. Aleluia, meu irmão veio falar para mim: não vou vir porque alguém falou isso, porque não sei o que, porque isso, aquilo. Então quer dizer, o coração deles já estava em outro lugar. Eles só esperavam eu falar uma palavra, e o inimigo está tirando falsos obreiros das igrejas, porque eles não vão resistir. Porque quem não tem o olho para Jesus, quem não tem o foco de Jesus, não vai vencer nos últimos dias. Porque só vai vencer quem está determinado a sofrer e padecer por Ele, não ter sua vida preciosa, servir a Deus, aleluia, de todo o coração, entregar a vida a Deus por outras pessoas, para que outras pessoas sejam salvos. E muitas vezes hoje ninguém quer sofrer por ninguém, mas o pastor sofre
Quando a gente vê as pessoas só voltadas no materialismo, a gente sofre, né? As pessoas não querem nada que é espiritual. Não, eu amo Jesus, mas você ama, mas não obedece. Você ama, mas não é fiel a Ele. Você ama, mas não quer sofrer por causa do nome dEle. Você ama, mas não quer fazer a missão que Ele deu para a igreja. E hoje estou calando a boca de muitos na igreja, aqueles que andam entre nós, que nunca converteram, o coração nunca foi verdadeiro a Deus, e por isso eles não vão permanecer, aleluia, diante dele, aleluia, porque um dia o Senhor vai separar os fiéis dos infiéis, aleluia. Pode ser mais baixo. Um dia eu falei assim para o irmão: pode ir embora, irmão. Se não é fiel a Ele, não vai adiantar se andar diante dele. Pegasse as rosas e não mostraste o espinho. Quando vierem as provas, cristão, deixa o caminho. Deixa em busca de flores aonde não tem. Estava encontrando dores e os espinhos também. Pregadores de rosa, pregue o espinho também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras em um valor ela tem. Flores de rosa, pregue o espinho também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras para Deus tem um valor ela tem. Até o louvor mostra, né? As pessoas vêm pensando que dentro da rosa tem um espinho. Se nós não amar verdadeiramente a Deus, aleluia. Se nós, aleluia, não valorizar a cruz de Cristo, aleluia. Pregues facilidade para o caminho do céu. Se não haver santidade, cristão jamais verá Deus. Pastor que usa cajado a conduzir as ovelhas, será bem recompensado quando o Senhor devolvê-la. Pregadores de rosa, pregue o espinho também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras para Deus nenhum valor ela tem. Pregadores de rosa, pregue o espinho também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras para Deus nenhum valor ela tem. Oh, aleluia, Jesus, obrigado, Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, pode dar pausa em a hora de orar e agradecer a Deus agora. Oh, mostra uma visão agora para a igreja, Deus. Oh, o sacrifício que o Senhor fez por nós, ó Pai. Oh, Deus, levanta novos obreiros nessa igreja. Oh, vai tantos, ó Deus, só pensa na coisa da terra. Oh, vai
Pai, quero dar o dízimo, dar oferta na igreja. Pai, está pensando em ter retorno financeiro. Pai, quero nunca chega na hora do culto. Pai, quero muitas vezes murmuradores, questionadores, Pai. E muitas vezes, Pai, quero avança quando o pastor da igreja que está chorando, porque se tornar inimigo da cruz de Cristo. Deus, Pai, cessa toda a murmuração. Pai, quero um espírito de ousadia, de coragem. Pai, quero para continuar pregando. Pai, quero para continuar anunciando. Porque é no meio de tribulação, é no meio de dificuldade, Pai querido. Vai carregar a palavra será pregada, discípulos serão formados. Deus, uma nova aliança renovada. Vai carregar uma aliança de sangue, uma aliança qual o Senhor nos deu, Pai, e incumbiu a igreja olha para ti, o autor e consumador da fé, largando o embaraço do pecado. Deus, fortalece esses irmãos, essas irmãs que estão presentes. Meu Pai, que ele receba agora. Vai ter uma porção que está sobre mim, venha sobre eles agora. Arranca as machucadas feridas do seu corpo. Pai, faz ele andar sobre as águas. Pai, faz elas, ó Deus. Levanta essas Déboras. Pai, que vai na guerra. Pai, levanta manas que ora. Pai, que anuncia no Jesus, ó Pai. E esses que deixaram a congregação. Vai, Deus dele a infâmia ao vento. Vai, seis da sua mão sobre cada um deles, ó Pai. E eu espero, ó Deus, que ainda muitos serão levantados aqui, ó Pai, com propósito, com algo, com fidelidade. Deus, olhando para ti, ó Pai, servindo ao Senhor. Pai, imitando a Deus o Senhor, o apóstolo Paulo sendo fiel, imitando a Pai, até mesmo a mim, Senhor, que dia após dia tenho anunciado a palavra e tenho Senhor ministrado a verdade. Espírito de Deus, e esse demônio de rebelião que levanta, Pai, de facção, grupinhos, ó Deus, que se levanta, Pai, obreiros falsos e fraudulentos, Pai, falsos mestres, ó Deus, que tem levado a igreja ao engano, que tem levado a igreja ao evangelho de coisa boa, um evangelho de docinho. Pai, levaram caia por terra. Pai, obreiros falsos que afrontam. Pai, aqueles que são verdadeiros, aqueles que amam, aqueles que morrem por causa do evangelho, aqueles que converteram, que deu a vida. Mas está sofrendo nesses últimos dias, porque muitos no meio da igreja, muitos que andam entre nós, ó Pai, nas igrejas. Espírito de Deus, estou brincando de crente. Recalamassurianda, rebassou. Rebadorianda, rebalabassou. Vai eu aceitei o chamado, eu aceitei, meu Pai, a proposta e sobrado. Rebalabassurianda, rebassou. Rebalabassou. Me enche agora de mais autoridade e poder. Para que todo invejoso, aqueles que entram com o intuito de atrapalhar o evangelho, levanta novos mensagens, levanta novos poderes para a igreja, levanta um povo, que renuncia, um povo que saiba, que Senhor é no esforço, Deus de verdade, levanta os mantenedores, levanta os cooperadores, levanta Deus, ó Pai querido, ainda pessoas melhores do que esses, ó Pai, e neles põe a sua mão de justiça, e mostra que, Senhor, o Senhor tem povo fiel, que é uma igreja fiel, que é um obreiro fiel, aqueles que, Senhor, tiver a filha aceitar, de imitar, ó Pai, vão permanecer. Aqueles que não são, Pai, não permanecerão diante da sua face, porque não renunciaram ao mundo, não renunciaram ao pecado. Senhor, então nessa noite, enche agora de poder o teu servo, dá mais ousadia, essa noite eu ponho nas tuas mãos.
Vai todo espírito de anticristo. Vai aqueles que estão tentando destruir. Vai usando, ó Deus. Vai, eu não quero eco. Eu não quero glória para mim. A glória é tua, a igreja é tua. Vai, não é mim que eles perseguem, mas a ti, ó Deus. Então age agora. Vai, me ponha de pé, ó Pai Santo. Porque temos que anunciar o Evangelho. Deus, põe a espada de fogo na minha boca e faça em mim, Pai querido. Deus, um tremorante. Espírito de Deus nessa noite, porque grande é sua glória. Vai querer grande é seu poder. Espírito de Deus. Vai querer nesse estilo covarde. Vai querer esses crentes. Vai querer virar o pé de tropeço na igreja. Virar, vai sendo crentes rebeldes. Crentes, ó Deus Santo, materialista. Vai querer enquanto a sua obra perece. Enquanto o teu reino, ó Pai, que é um reino puro, um reino verdadeiro e eterno, ó Pai. Espírito de Deus, Deus de justiça, e Deus, ó Pai Carne Santo, fica conosco agora e enche nossas almas, enche o meu coração agora, e que eu possa estar revestido, ó Deus, com poder e autoridade, por esse sangue na cruz. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro, eles venceram pela palavra do seu testemunho, que não deram mesmo a face da morte, assim como Paulo, ó Deus, para dar testemunho, Pai do Senhor, ó Pai, a viver a sua palavra, Pai, que eu convido, ó Deus Santo, aleluia, e quem é o Senhor, do que é, meu Pai, que é a cruz do Calvário. Então nessa noite, ó Pai, queima a doença, queima a enfermidade, Deus, aleluia, e tudo agora, Pai querido, Jesus, porque a obra é tua, Pai, e ninguém pode parar ela, e ninguém pode parar aquele que é teu servo e que ministra a sua palavra e a tua verdade, ó Deus, com fidelidade e com muito amor, com o propósito de ensinar e de levar as pessoas à conversão e à obediência, a que sejam salvos no dia do Senhor. Amém, amém, Jesus, nessa noite. Oh, glória a Deus, aleluia. Obrigado, Jesus, nesta noite. Oh, eu vou dar a bênção apostólica agora. E depois quem trouxe dízimo e oferta traz no altar, amém? Que a consolação do Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Divino Espírito Santo seja com todos. Vão em paz e que Deus abençoe. Em nome de Jesus, está encerrada a igreja até quinta-feira, aleluia. Se Jesus não voltar, aleluia. Quem tiver sua oferta pode trazer